amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Tô chegando agora depois do jogo da Seleção Brasileira pra gente papear sobre o Vasco. Tem boletim, sim senhor, aqui no canal hoje, mesmo num dia de poucas notícias. Mas há duas situações que eu vou destrinchar para você desde já, enquanto o time segue treinando, sobre os olhares atentos do Fernando Diniz. Fora de campo a situação está esquentando no tocante ao novo diretor executivo. Mas nomes e mais nomes vão sendo cogitados e já há aí quem considere favoritos para a vaga. Um deles, o ex-gestor do Fortaleza, o Bruno Costa, que inclusive esteve junto com outros 30 executivos de clubes de diversos países assistindo ao jogo recente do Vasco contra o Operário pela Copa do Brasil aqui em São Januário por conta de um curso de gestão da FIFA. Mas até que ponto o Bruno pode ser o favorito para a vaga? Qual o seu perfil de mercado? O que agrada ao CEO Carlos Amodeu? E o tal Eduardo Friedlander do Avaí? Ainda tem chance? Bom, isso e outras questões, principalmente o polêmico leilão que vai ocorrer amanhã em Nova York, envolvendo todas as ações dos clubes que a 777 controlava, você vai ficar sabendo aqui. Portanto, já te peço aquela moral nesse vídeo, deixa o like, compartilha o conteúdo do amigo, joga o vídeo em suas redes sociais e vamos para cima. Bom, meus amigos, vamos com mais um noticiário do Vasco. Nesta quinta-feira, dia 5 de junho, e bora começar o vídeo falando de um assunto que está esquentando cada vez mais em São Januário, a chegada do novo executivo de futebol. Os nomes começaram a pipocar no início da semana, depois que o CEO Carlos Amodeu informou que a escolha estava próxima. Ontem eu já tinha abordado aqui a especulação em torno do nome do executivo do Avaí, o Eduardo Friedlander. Realmente é um nome no radar em meio aos outros, mas é um nome que encontra uma certa resistência, não só internamente por parte de alguns dirigentes, como externamente por parte da torcida. Mas o Pedrinho gosta sim do profissional, porém a decisão será tomada de forma consensual, com um consenso aí de toda a cúpula do futebol. E cá para nós o Friedlander vem sofrendo várias críticas da torcida do Avaí, que hoje está numa Série B, que não viu evolução em seu trabalho desde que chegou. O presidente deles já disse aqui ontem pra gente que não foi avisado por parte do executivo de nenhum convite ou proposta do Vasco, mas também não quis cravar aí sobre uma possível saída do executivo por lá. Porém, ontem mesmo outro nome surgiu forte. A informação veio dos companheiros do Globoesporte.com, que era do Bruno Costa, ex-executivo do Fortaleza, e que foi desligado do clube no início de abril deste ano, após chegar no final de 2023. Lembrando que antes o Bruno trabalhava na MLS, a Liga dos Estados Unidos, e no início de carreira foi diretor das categorias de base do Fluminense e do Figueirense, inclusive, além de ter feito parte da comissão técnica da seleção brasileira entre 2002 e 2008. E em sua passagem pela seleção teve o prazer de acompanhar nessas seleções de base o surgimento do Neymar, do próprio Felipe Coutinho, do lateral esquerdo Marcelo, que foram atletas convocados para as seleções sub-15 do Brasil naquela ocasião. Enfim, possui uma bagagem de base e é considerado no mercado um profissional respeitado e com formação sólida em gestão esportiva. Bom, e eu fui apurar com aqui, outro ali, conversando com algumas pessoas do meio do futebol que já conhecem esse executivo de longa data, e o retorno não foi até certo ponto positivo. Muitos, inclusive, considerando aí o Bruno um especialista em futebol, em gestão, em técnicas de escolha de jogador, meio criterioso. Ele costuma utilizar sempre base de dados, números e conhecimento de campo nas suas escolhas. Ele possui uma experiência também internacional muito grande, e com boas conexões em países da Europa e da América do Sul. Quem levanta a bandeira maior por esse nome é o Carlos Amodeu, o CEO da SAF. Ele considera o Bruno um cara com propriedade para comandar o futebol do Vasco por conta da sua capacidade de implementar processos mais modernos e até mesmo blindando o elenco. Além do mais, uma característica que agrada ao Amodeu é que o Bruno tem profundo conhecimento do departamento de análise de mercado de scouting, que é o departamento que hoje mais cresce no futebol mundial. E com a chegada das SAFs, há um entendimento de que essa organização é necessária dentro do futebol para que as tomadas de decisões sejam assertivas, assim como as contratações, com jogadores muito bem analisados.
O Bruno ele se encaixa nessa característica de não usar somente dados analíticos para esse tipo de tomada de decisão, mas também os dados subjetivos, como o conhecimento que possui aí no mercado, a fim de tomar aí a melhor escolha, a melhor decisão na hora de contratar um atleta. Enfim, é um nome forte, mas o martelo, meus amigos, não está batido porque há outros também que podem tomar essa dianteira. Há um entendimento da direção do Vasco de que a definição desse novo diretor precisa ser acelerada por conta da janela de transferências que está batendo na porta e pela necessidade do time se encorpar aí mais, né, para a disputa com a temporada reserva. A ausência também de um comandante no futebol, ela tem gerado questionamentos, né, por parte inclusive da torcida que está esperando aí uma postura mais agressiva nas negociações, né, e um planejamento mais claro aí para o segundo semestre. E sem, claro, a repetição de erros, né? Veremos se amanhã teremos alguma definição nesse sentido, porque o Amodeu tinha dito no início da semana que até o final desta semana esperava fechar esse nome e anunciar. E você, como viu o nome de Bruno Costa, ex-executivo do Fortaleza, como um nome quente aí para comandar o futebol do clube? Tem alguma outra preferência entre todos os nomes que vêm sendo especulados? Então comente e participe. Bom, agora vamos destacar a polêmica envolvendo a finada 777. A empresa americana foi forçada, meus amigos, a leiloar todas as suas ações de todos os seus clubes de futebol, incluindo o próprio Vasco. As ações americanas serão colocadas num leilão público nessa sexta-feira em Nova York e a medida busca, né, cobrir dívidas acumuladas pela companhia norte-americana. O leilão vai incluir, além das ações do Vasco, né, participações do Genoa da Itália, Sevilha da Espanha, Standard de Liège da Bélgica, Red Star da França e o Hertha Berlim lá da Alemanha. Interessados poderão participar presencialmente ou por plataformas digitais. A situação está bem séria mesmo, hein? A decisão de realizar essa venda, né, ocorre também muito por conta da determinação judicial, né, depois que a empresa não conseguiu honrar os compromissos financeiros, né, e a seguradora ACAP, que financiava as operações da 777 em investimentos no futebol e outros setores, cobrou essa devolução dos empréstimos. Então, essas ações que serão vendidas pertencem, em tese, meus amigos, à Nutmeg, né, que é uma subsidiária da 777 Partners, que está sediada no estado norte-americano de Delaware. A Nutmeg é o braço do grupo que responde pelos investimentos em clubes de futebol, como o Standard de Liège da Bélgica, o Genoa da Itália, o Red Star da França e o Hertha Berlim. Ela controlava, ainda que de maneira meio discreta, indireta, a 777 Carioca, né, que se tornou investidora do Vasco aqui no Brasil. E no mesmo tempo em que a 777 multiplicava seus investimentos, né, no futebol pelo mundo afora, essa Nutmeg passou aí a contrair empréstimos junto à CAP, né, que se tornou a principal credora do grupo, passando então a controlar os seus ativos. Porém, isso ainda vai dar muito rebuliço, ainda vai dar muito pano para manga, é uma coisa muito complexa, já que a venda das ações pode nem mesmo se concretizar, porque ela está sendo contestada judicialmente por outros credores da empresa. A diretoria do Vasco mesmo, e todo o grupo jurídico, eles até admitiram que tem acompanhado essas notícias sobre esse leilão das ações, mas consideram aí que esse fato não vai afetar o clube de maneira alguma, se sentem resguardados pela decisão judicial aqui no Brasil, né? Para vocês que não sabem, atualmente está em vigor, né, uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio desde maio do ano passado, que suspendeu os contratos, né, e todos os direitos patrimoniais e políticos da 777 sobre as ações da SAF do Vasco. Então, e ao mesmo tempo, na semana passada, essa decisão obtida pela gestão do Pedrinho, né, foi confirmada pela corte por 3-0. Com isso, embora detenha aí oficialmente 31% das ações da SAF do Vasco, a 777 não pode vendê-las sem antes ter autorização do clube e da Justiça brasileira. Por isso, a tendência é que esse leilão aí não produza nenhum efeito aí contrário ao Vasco. E aí, no meio disso, eu pergunto qual investidor, com base nessa bagunça que se tornou as ações da 777, vai querer injetar grana para investir num clube, né? Complicado, né? Tudo que envolve decisão judicial é transtorno certo. Porém, o Vasco agoniza, o Vasco precisa urgentemente um novo investidor aí para que possa, né, tomar as rédeas da situação
e ver uma luz no fim do túnel. Aguardemos. Bom, meus amigos, vou colocando um ponto final. Hoje foi mais curtinho, mas bem informativo. Agradeço a sua audiência. Siga prestigiando meu trabalho também nas redes sociais, no X ou no Instagram, @Detetive Vasco. Me siga por lá também. Um grande abraço e até amanhã.